passar para amigo. A gente também agora tem um canal no YouTube, a gente vai colocar depois desse webinar lá também, ok? Obrigadas a todos pelos problemas técnicos e vamos começar então. Só mais um instante. Isso, agora foi. Então vamos lá, pessoal. Todos os dias nós estamos nos deparando com um monte de políticas e regras na vida da gente, não é? A gente tem regras aí referente ao trânsito, regras em casa, coisas que a gente pode fazer ou não pode fazer. Tem regras e políticas referentes à indústria, regulamento do governo local e assim vai. Então, obviamente, as regras são criadas dentro da empresa para que as pessoas possam seguir bases das suas melhores práticas também. Eu coloquei esse PPT com bastante regras para vocês poderem ver como que é realmente seguir tantas coisas hoje em dia. Até em casa a gente tem isso, né? Quem tem criança deve ter algum cartaz falando para a criança assim, ó, não pule em cima da cama, vai limpar o seu quarto, não corra pela casa e assim vai. Então, todos os dias de nossas vidas existem todas essas políticas e regras, né? E algumas delas nós obedecemos porque é sempre um risco de a gente não respeitar. Por exemplo, se a gente está no trânsito, se a gente passa um sinal vermelho, pode acontecer duas coisas com a gente. Ou a gente vai bater no outro carro, a gente não quer correr esse risco, ou ainda vai levar uma multa. Por isso que as regras e as políticas existem, e por isso que nós temos que respeitá-las e segui-las. Enfim, todos os dias nós seguimos políticas e regras diferentes. Algumas delas são mais rigorosas do que outras, e muitas dessas políticas e regras vivem em constante mudança, e a gente vai ver isso também. Antes de a gente continuar falando das políticas, é interessante a gente validar o que é governança da informação. Então, a gente escuta esse assunto todo dia, ou quem não escuta ainda deve ter visto em algum lugar. Então, o que é governança da informação? Governança da informação reforça o comportamento desejável na criação, utilização, arquivamento e eliminação de todas as informações empresariais. O programa de governança da informação inclui todos os regulamentos diferentes, tanto globais ou locais, e ele inclui também todas as regras que você tem que respeitar. As normas que a sua empresa tem, de acordo com a sua indústria, assim como as melhores práticas também. Inclui também todos os diferentes processos em torno do gerenciamento do ciclo de vida das informações. Lembra do gerenciamento do ciclo de vida? Pois é. O programa também define quem faz o quê, todas as diferentes funções responsáveis do programa de governança. Então, sendo assim, quem é o responsável por certificar a política, quem é responsável por certificar que a política seja aplicada, quem é responsável por avaliar e relatar sobre essas políticas também. Okay? O programa deve incluir também a tecnologia que a gente vai utilizar para esse programa, porque a gente tem vários fornecedores, nem sempre uma única tecnologia que você tem vai ser capaz de garantir todo o seu projeto em si. E, finalmente, você tem que ter certeza de usar os padrões que você está usando na sua empresa para medir o seu programa por inteiro. Só para terminar aqui, não vamos confundir, pessoal, governança da informação com governança de TI, não, tá? Governança de TI, ela incide sobre os serviços e os aplicativos. Então, por exemplo, quando um funcionário seu sai da empresa, a governança de TI certifica-se que o e-mail dele esteja desativado, que o acesso dele em todos os aplicativos de negócios ativados também, coisas assim. Já a governança de dados refere-se exclusivamente à qualidade dos dados armazenados no banco de dados. É gestão de dados mesmo, tá? Então, voltando para a governança da informação, ela está, de fato, impondo o comportamento do desenvolvimento de todas as informações da sua empresa que a gente usa nos nossos processos empresariais, certificando-se de que você as arquiva para fins comerciais e regulamentares também. E garantir que você escolha essas informações assim que você estiver autorizado a fazê-lo também, ok? Eu estou vendo que tem várias pessoas chegando. Então, pessoal, por gentileza, mantenham os telefones de vocês e o microfone no mudo para a gente continuar. Muito obrigada. Então, vamos lá. Se alguém perguntar, tudo bem, eu tenho bastante coisa aqui, mas o que precisa realmente estar sobre governança? Não existe uma mágica para essa resposta, pessoal. Mas, com certeza, é importante governar seus registros de negócio. Isso sim. Registros de negócio. Então, nós pegamos uma definição aqui do dicionário sobre registros de negócio. E o mais importante aqui que é interessante relatar é
Porque o que é importante desse registro? A palavra-chave é recuperável, ou seja, o registro de negócio tem que ter as informações que sejam recuperadas para que eu possa revisá-las e com precisão necessária para a tomada de decisão. E quais registros são eles? Tem vários tipos de registros que nós conhecemos. Tem os registros dos nossos clientes, que vêm diretamente do centro de atendimento, quando ele solicita cópia desses registros, por exemplo. De um empregado, que pode estar dentro de um litígio. Um tipo de registro que é referente a um contrato ou com informações de um sócio. Se você, se você trabalhar na empresa farmacêutica, pode ser a informação de um novo produto que está entrando no mercado e assim vai. Esse registro de negócio, então, vai depender do seu mercado e da sua empresa. Então, esse aqui estou falando só apenas alguns exemplos, tudo bem? Se você trabalhar na empresa financeira, os registros podem ser dados do banco, pode ser informação de conta corrente, as ações transacionais que o cliente faz. Então, depende muito do seu negócio. Tem relatórios financeiros, seja de bancos, da indústria automotiva, do mercado científico, relatórios de segurança, de produção e até mesmo do RH. Então, documento de funcionário, avaliação de cadastro, currículo, previdência privada para os mais sortudos, né? Ou seja, milhares e milhares de informações. O e-mail, hoje em dia, é um dos principais meios de comunicação e é realmente um registro muito importante atual nas mídias sociais. As mídias sociais também, Twitter, Facebook. Aí a pergunta, qual conteúdo da mídia social tem que ser gerenciado? Será que pode ser a sua página no Facebook, os seus tweets que você coloca no Twitter? Você coloca de que forma? Contato da sua empresa. Na verdade, é que acaba sendo registros ou mais informações sobre clientes, produtos, funcionários e fornecedores. Tem o que você faz, a sua informação ser a cara da sua empresa. Uma coisa, gente, é importante aqui, que você precisa decidir o que deverá estar sobre a governança, o que tem que ser realmente gerenciado. Afinal, é a sua empresa. Você que conhece o seu negócio, você entende o que precisa conduzir o seu negócio em termos de jurisdições. Você conhece suas negociações, então cabe a você e a sua equipe jurídica determinar realmente o que tem que ser gerenciado. Nossa recomendação é que isso seja documentado, ok? Não esqueçam, certifique-se de que essa documentação também seja gerenciada. Há centenas de estatísticas por aí em termos de crescimento da informação e dos registros. Gartner, uma vez, publicou um relatório referente ao crescimento das informações das empresas, e essas informações andam crescendo em torno de 40%, 60%. Isso por ano é muito surpreendente, não é? Outras estatísticas do IDC mostram o crescimento entre 2005 e 2015 dessa informação, que é apresenta nesse slide. E é realmente um crescimento muito grande. Mas o que eu considerei mais relevante aqui, é um relatório do IDC, é que as empresas têm responsabilidade por 80% das informações do universo digital. Bastante coisa. Em algum momento, temos responsabilidade na vida útil desses tais relatórios. E isso inclui documento de escritório, e-mail, linha de aplicativos de negócio e todo o conteúdo. Também inclui todas as informações que os empregados criam e usam, celulares que eles usam com as negociações que a gente faz com os clientes e nos laptops também. Portanto, é bastante surpreendente a quantidade de informações que as empresas são responsáveis. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, principalmente quando se trata de um discovery com litígio, ok? Então, a gente voltando um pouquinho, o título do webinar de hoje é estabelecer e gerenciar políticas de governança da informação. Então, é interessante definir o que é uma política. Eu peguei do Wikipédia uma definição de política, tá? Não vou ler, mas acho que vocês estão conseguindo ver no PPT. Então, política tipicamente descrita como princípio ou regra para orientar as decisões e lançar resultados racionais. Eu considero até engraçado, porque o que a gente pode definir como um resultado racional, né? Outro exemplo que eu considerei bem relevante é que as políticas são geralmente adaptadas pelo conselho dos órgãos de gerência sênior da empresa. E a última declaração que mencionaremos aqui, que é interessante, é que uma política pode ser considerada como uma declaração de intenções ou de compromisso. E por essa razão, os responsáveis pelas decisões podem ser responsabilizados por suas políticas. Olha só. Bem, essas são algumas das frases que eu considero relevantes em termos de política. A gente vai ver mais informações daqui para frente. Então, atualmente, as organizações estão em embate em relação ao trabalho com as políticas.
Não deve ser uma surpresa para ninguém que muitos dos processos que a gente usa de políticas são feitos, infelizmente, manualmente e ainda armazenados em planilha. Isso é verdade. Então, não há nenhum tipo de ferramenta colaborativa hoje para a empresa que permita que as diferentes partes interessadas, os stakeholders, possam ser capazes de concordar com as políticas as quais quais são as regras, quem deve ser, tipos de quem deve ter cuidados com registros, quem deve fazer auditoria, assim por diante. E por várias vezes, a política está simplesmente ligada somente ao sistema de TI e nem faz parte da aplicação de negócio. E o motivo para isso, porque assim é tudo aquilo que chave físico, é tudo feito manual. É um monte de planilha que a gente tenta espalhar pela toda a empresa, mas não consegue. Por quê? Não consegue chegar e você nem consegue chegar com isso também como se fosse um sistema por um todo. Como muitas empresas têm soluções de gestão de registros, mas mesmo por ser uma gestão de registro, por ser uma questão específica da gestão de registros, ele não está focando bem especificamente na política, acaba validando os arquivos físicos ou sistemas de ECM. Ainda, a gente sabe também que as políticas hoje é limitada a duas coisas, né? Uma delas é a retenção e a segunda é quando você está autorizado a descartar ou quando é seguro deletar esses tais registros. E com a ascensão hoje em dia do e-discovery, pessoal, com a complexidade que a gente tem na infraestrutura de TI, o ciclo de vida do registro mudou muito, todo mundo sabe disso. E é uma mudança, assim, que tem feito com que a gestão de registro tenha migrado agora para uma gestão de governança da informação. Por muitas vezes, a política é conduzida por um processo manual, como eu disse, e ela é desconectada do seu sistema de TI. Acaba limitando, então, o ciclo de vida do seu registro apenas à retenção ou disposição. E a gente vai ver por que isso está mudando agora. Vamos falar agora o que compõe uma política de governança da informação. Vamos começar com uma pergunta. Quem é responsável por definir as políticas de governança da informação? Será que é o pessoal de gerenciamento de registros? É o pessoal da TI, o jurídico? Ou ainda talvez o analista de riscos? Ou quem sabe todos eles? É difícil de decidir, né? Muita gente. Bem, eu poderia falar que seria o pessoal de registros, porque eles têm que estar em conformidade com as informações de registros e a gente possui. Eles que fazem realmente a gestão de registros, não é? A gente vai ver isso daqui para frente também. É curioso ver o tipo de tendência ou transição em que, historicamente, se reconhece no direcionamento do programa de retenção. Todos nós conhecemos o programa e seguimos ele, mas muitas coisas têm mudado atualmente nesse sistema. Hoje em dia, nós temos que seguir os requisitos de regulamentações e a gente tem que tentar entender a nossa bem confusa e complexa infraestrutura de TI. Então, agora vamos falar sobre o que uma política de governança da informação faz. Eu já disse que a política atual está muito focada na retenção, atualmente na retenção e descarte das informações, só que isso está mudando. E se vocês olharem esse slide aqui agora, vocês vão ver que há muito mais etapas do que a gente apenas declarar um registro. Então, ele tem que ser declarado, tem que ser autorizado a dispor esse registro, e assim vai. Então, chega uma hora que há um processo de negociação e que você declara parte das informações do registro e lhe permite cumprir todas as obrigações regulamentares e legais para que você possa manter esse registro. Gente, não é tão fácil assim. Em determinado momento do ciclo de vida útil do seu registro, ele se torna menos utilizado. Não é mais acessado com tanta frequência, por exemplo. Ele simplesmente ele foi criado e originalmente criado, só que não tem mais aquele acesso de antes. O que você pode fazer, então? Eu posso mudar um dispositivo de armazenamento mais barato ou até com melhor custo-benefício, mesmo que esteja fora da empresa, uma vez que pode ser tratado como um backup, por exemplo. Acho que todo mundo tem um tipo de processo hoje em dia dessa forma, não é mesmo? Então, você pode ser capaz de mover esse conteúdo para arquivo um dispositivo de armazenamento diferente se você quiser. E aí, de repente, um e-discovery é acionado. Então, você precisa colocar esse registro em algum tipo de espera. E aí, o que vai acontecer com ele? Vai ser necessário suspender o ciclo de vida do registro, que foi originalmente definido uma vez. E como isso pode acontecer? Por exemplo, se você tem um registro de empregado que vai ser excluído daqui a 7 anos, mas que agora entrou em litígio, você precisa suspender esse ciclo de vida até certificar-se que o registro não será deletado mais.
ele simplesmente te dará um pouquinho mais de trabalho, como a gente tem visto no mercado. Você tem que colocar esse registro em espera, certificando-se que ele não será apagado acidentalmente. E ao longo do tempo do ciclo do litígio, você mantém esse registro até que obter as aprovações da sua equipe jurídica, dizendo para você assim, ó, você pode tirar esse registro do litígio da espera, porque já é seguro continuar no ciclo de vida dele, até mesmo deletar se for necessário. Então, talvez alguns anos mais tarde, ou algum tempo depois, você tem que precisar colocar esse registro público e talvez você precise se livrar de alguma das informações confidenciais que estão dentro dele, como, por exemplo, se fosse uma previdência social, ou dados de contratação, etc. Então, isso é para vocês verem como, através do ciclo de vida útil do registro, ele é bastante complexo mesmo, todo esse tipo de informação. Não é mais simplesmente pegar o danado do registro, armazená-lo por 7 dias e depois, 7 anos, perdão, e depois excluí-lo. Há muito mais etapas agora, e o local onde esse registro é mantido fisicalmente pode estar por toda parte, gente. Existem vários tipos de repositórios e aplicativos, SharePoint, por exemplo. Então, em algum ponto desse ciclo de vida útil, ele será transferido para uma plataforma diferente e de sua preferência. O próximo item apresenta uma política com várias jurisdições. Aqui, ó, vocês estão vendo? Essas jurisdições. Então, por exemplo, tem uma empresa RSD, que é a empresa que está ajudando a patrocinar esse webinar de hoje. Essa empresa RSD, ela tem escritórios por várias partes do mundo, é uma empresa global. Em Genebra, Paris, Londres, Nova York, Boston. Então, como vocês podem imaginar, esses escritórios ficam mandando um e-mail para cada um regularmente. Imagina um montante de e-mails. Então, pessoal, cada país tem suas leis e regulamentos específicos para isso. Até mesmo como se trata de e-mails, engraçado, né? E isso é validado de maneira bem diferente. Então, cada um tem o seu tipo de gerenciamento, cada um tem o tipo que acha que é importante essa informação. E a gente sabe que esse e-mail é considerado hoje em dia aceitável nos tribunais. Assim, por exemplo, lá na França, tem uma regra onde o e-mail deve ser armazenado por 3 anos e não pode ser acessado pelos empregadores. Já lá no Reino Unido, diz que os e-mails têm que ser armazenados por 5 anos. Então, cada um acaba tendo o seu tipo de definição de como vai gerenciar esses tipos de e-mails. O que você precisa validar é que cada jurisdição tem suas leis e regulamentos para controlar a informação. Então, são diferentes leis e regulamentos. Só um instante, por favor. Pessoal, por gentileza, mantenha os microfones e os telefones no mudo, por favor. Então, como eu estava informando, existem várias leis e regulamentos que a gente tem que controlar, que cada jurisdição tem que controlar referente à informação. Então, uma empresa global que faz negócio em vários lugares diferentes do mundo tem que estar se atendendo a isso. Uma organização assim deve ser capaz de monitorar e gerenciar todas as informações de acordo com a sua política. Então, isso certamente, a gente sabe, né, é um desafio e a política deve incluir todas as informações específicas sobre cada jurisdição. Assim, por exemplo, se a política se aplica aos e-mails, você precisa garantir as intercepções de operações americanas, francesas, seja lá a sua jurisdição. Uma questão desse slide aqui que é interessante é que, mesmo que você não seja uma empresa global, que tenha várias jurisdições diferentes, mas isso também aplica-se a você. Então, se você é, por exemplo, uma companhia de seguros e você tem jurisdições que podem ser 50 estados diferentes, porque a gente sabe que jurisdição não necessariamente pode ser um país. E cada estado desse, então, pessoal, vai ter sua própria lei, seus próprios regulamentos, a sua própria forma de vender os seguros. Então, não pense que jurisdição tem que ter um país. Tem clientes que definem suas jurisdições de empresa em torno dos seus clientes, por cidades, por estados. Isso é muito particular. Assim, a questão aqui é que depende da empresa, como ela vai definir as informações das suas jurisdições. Então, a gente vai prosseguir para o próximo slide. Aqui, a gente vai falar um pouquinho ainda de jurisdições. É importante que vocês vinculem as regras e as políticas de acordo com as leis e regulamentos ou os procedimentos operacionais internos da sua empresa. Lembra? Ninguém deve esquecer esses procedimentos, não. E aqui tem alguns exemplos nesse slide. Existem várias variedades de leis e regulamentos. Eu acho que de retenção, por exemplo, são as 14 mil leis que existem. Tá? Mais uma vez, tudo isso depende de onde você faz o negócio, de onde a sua empresa faz parte. Algumas indústrias são mais regulamentadas do que outras e alguns regulamentos são mais rígidos do que outros.
Por exemplo, aqui, ó, a FATCA, ela requer que todas as empresas financeiras estrangeiras tenham que obedecer até 1º de janeiro de 2015. E com esse prazo, eles têm que informar os Estados Unidos de todos os detalhes financeiros das suas contas. Que, acho que de mais de 1 milhão, por exemplo. Isso aqui vai dar muito trabalho realmente para as equipes jurídicas, que vão ter que entender quais são as leis e regulamentos que se aplicam a esse negócio. Então, não se esqueça dos procedimentos internos padrões que essa empresa tem, já foram definidos, como, por exemplo, as leis que as pessoas têm para e-mails, que alguns falam que sejam excluídos após 90 dias. Isso simplesmente pode ser um procedimento interno, ok? Bem, é importante vincular a sua política com esses procedimentos, porque todos os dias, porque nós não somos modificadores de procedimentos, né? E nem também não somos modificadores de leis. Nós que recebemos essas leis e nós sabemos que elas são modificadas, que elas serão alteradas, e a gente não tem como fugir disso. Há diversas instituições terceirizadas que podem te ajudar a constituir suas políticas de governança da informação quando você não é capaz de determinar qual seria o impacto diretamente nas informações da sua empresa e no seu negócio. Então, aqui para o próximo slide. É importante também, pessoal, a gente integre as políticas que você possui com qualquer tipo de processo de negociação que você tenha. Como assim? Então, se você trata as suas políticas de qualquer jurisdição, então, por exemplo, lá no RH, se o empregado está se desligando da sua empresa, então, certifique-se que você tem políticas que indicam o que deve ser feito com o conteúdo desse empregado. Você pode querer pegar esse conteúdo todo e apagá-lo daqui a 3 meses, pode mover os documentos que ele criou no Office por um laptop, ou de um laptop com SharePoint, não sei se vocês usam SharePoint, assim por diante. Então, você tem que colocar um ciclo de vida, de vida útil nesse conteúdo. Porque talvez no futuro você vai ter que fazer algum tipo de alteração nesses documentos, vai que seja contratos, por exemplo. Então, eu tenho que pensar nisso também. Você tem que ter certeza que isso está integrado com todo o seu processo. O problema aqui, nesse caso, é que a gente nunca sabe quando o empregado vai sair da empresa, né? Então, se ele está trabalhando lá, ele pode sair daqui na nossa empresa amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos. O importante é que a sua política tem que estar vinculada a esse momento. Tem que saber que uma hora esse funcionário não estará mais lá. Outro evento que a gente pode citar como exemplo é quando os clientes que a gente tem encerram a conta bancária. Imagina que eu sou uma empresa financeira. Então, esse é o tipo de evento que pode acontecer a qualquer momento. Pode chegar um dia que a gente falar, hoje eu não quero mais participar, eu não quero mais ficar com essa conta nesse banco, quero mudar de banco, por exemplo. Mas você não sabe quando isso vai acontecer, não é? Então, o que você sabe é que isso pode acontecer a qualquer momento e quando isso acontecer, vai provocar todo um conjunto de outras alterações e ações diferentes. Você pode, talvez, querer verificar os registros e passá-los para um dispositivo de armazenamento mais barato, ou pode até mesmo apagar todas as correspondências depois de 3 anos dele. Ou ainda pegar esses demonstrativos que você possui e mantê-los durante 7 anos, e assim vai. Só que isso envolve ser capaz de integrar o processo comercial com sua política. E há diversos exemplos diferentes em relação aos processos de negociação, e o importante é assegurar que sua política esteja claramente definida no processo de negociação. Então, esse seria mais ou menos a informação-chave para tudo isso daqui. Vamos falar um pouquinho sobre metadados agora. E isso é muito importante porque é que dá ao usuário acesso às informações dos registros. Assim, quando alguém liga para a central de atendimento ao cliente e diz, eu gostaria de ver todos os meus registros dos últimos atendimentos de 3 anos agora. Então, o que vai acontecer, né? O representante da central de atendimento, ele vai realmente pegar, vai acessar os dados, recuperar esses registros através de uma identificação, como CPF, número da conta, e assim por diante, para passar um descritivo para o cliente. Quando você define a sua política, você tem que ter certeza que determinou os metadados associados a ambos os registros e as pastas. Logo, para ser capaz de acessar facilmente os registros que estão associados com o cliente, o empregado, o fornecedor, o produto e as qualquer tipo de negociações. Tudo bem? Vamos continuar, então. Em alguns exemplos, nesse exemplo aqui, por exemplo, nesse PPT, eu coloquei alguns exemplos de negociações que a gente tem referente às políticas. Então, por exemplo, na SOX, existem diversos tipos diferentes que você pode usar
referente aos dados do seu cliente. Então, o que você tem que validar tipos de metadados associados? Pode ser de uma promessa de entrega, empréstimos executivos. A RIPA, por exemplo, que é referente a dados de paciente, poderia ser o CPF, a cobertura de pagamento e assim vai. É importante que você defina o ciclo de vida útil dos metadados e eles têm que ser independente dos seus registros. Por exemplo, quando o registro é criado, você pode ter toneladas de campos de metadados associados a esse registro. E imagina que você tem que manter tudo isso por 30 anos. Vai ser uma despesa, hein? Já pensou manter, sei lá, 10 campos associados a esses registros por 30 anos? Então, é interessante ter a flexibilidade de definição do ciclo de vida útil desses metadados, independente do registro. Porque talvez, depois de 5 anos, você possa, sei lá, querer excluir esses metadados para reduzir os custos. E isso também acaba reduzindo os custos da sua operação. Bem, então a gente falou sobre metadados. Que tipos de metadados, por exemplo? A gente tem CPF, data de nascimento, que são tipos de informações muito importantes. E a gente vai falar um pouco de condições de segurança e privacidade. Todas as empresas têm a obrigação para os seus clientes e seus funcionários de manter a informação privada e, mais uma vez, isso pode variar de acordo com a sua jurisdição. Assim, lá na Europa, eles têm regras muito mais rigorosas do que as que são feitas nos Estados Unidos ou que se aplicam por todo mundo. A política deve incluir quem tem acesso a esses registros, os serviços que poderá ser disponibilizados e quais as informações que devem ter um tratamento, sei lá, especial, como o mascaramento de dados, de determinadas partes da informação, como no CPF. E ainda ter a certeza de que as pessoas que têm acesso a esses campos são realmente aquelas que deveriam ter acesso a elas. A última coisa que a gente vai querer, né, gente, é saber que nossos registros, as informações privilegiadas vazaram. E a gente sabe que isso acontece todo dia por aí. Já pensou, você ficar sabendo, a sua empresa sair nos jornais, ou então você recebeu um e-mail que a empresa quebrou a privacidade, a segurança dos seus clientes, vai o seu negócio. A gente não vai citar nomes, mas acontece todo dia, então a gente não quer que isso aconteça. Então, vamos tentar manter a privacidade e a conformidade de dados, porque expor a imagem da empresa da gente a tudo isso, adeus. Então, por isso que a política deve estar regulamentada e seguida pela sua equipe de TI, que você tem uma auditoria do acesso e quando foi acessado. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Os requisitos de e-discovery certamente mudaram nos últimos anos e se baseiam nas regras federais do processo civil. Esse processo civil é o que diz as informações eletrônicas. Qualquer informação eletrônica armazenada, hoje em dia, pessoal, é admissível do tribunal. Se você ter armazenado em sua empresa e-mails, documento Word, e até imagens de vídeo, tudo que for armazenado eletronicamente poderá ser aceitável nos tribunais, que é uma das razões que justifica o tal do e-discovery, que é um mercado que está decolando está decolando agora bem recentemente, e existem vários negociadores nesse campo. Uma das coisas que sua polícia deve incluir são todos os atributos em torno do que pode conter um litígio, do tipo, quem poderia realizar uma suspeição do litígio? Quais os metadados adicionais adicionados à suspeição? Então, por exemplo, pode ser o nome, o mentor, o número do processo, o réu, qualquer atributo que você possa adicionar. Então, é preciso que vocês validem esse tipo de informação e, o mais importante, quem poderá futuramente liberar os registros dessa suspensão. Assim, quando o litígio termina, você quer ter certeza e ser capaz de continuar o ciclo de vida desses registros, podendo agora liberar essa espera, ok? Aqui, a gente tem uma outra pergunta. A gente tem um outro slide falando o seguinte. O que eu devo colocar sobre governança da informação? Então, quais as informações que ficam debaixo do guarda-chuva da informação? Então, nesse slide, ele mostra apenas alguns exemplos de registros. E a gente sabe que registros têm grandes variedades, de vários tipos de formatos. Então, alguns mais estruturados do que outros, e assim vai. Então, o que você poderia pôr? Tem informação de empregado, currículo, avaliações de desempenhos. Se for uma operação, pode ser contratos, operações de vendas, documentos relatórios de contabilidade, índices de informações geradas pelos usuários, registros, resgates, e-mails, mídia social, meio social, e aí vai. Voltados para a indústria, a gente tem os dados financeiros, status de cliente, correspondência do seguro do cliente, que mais? Toda a documentação relacionada à reclamação que eles fazem, ou se for uma gravação de vídeo, registros policiais,
qualquer tipo de informação que seja pertinente ao seu negócio. Assim, uma política de seguro que é aplicada a uma documentação também deverá ser tratada como registro. Então, aí são apenas alguns exemplos que vocês podem considerar como registros e informações que você deve colocar embaixo do guarda-chuva da governança da informação. Aqui é um review dos dois itens que constituem uma política de governança da informação. É todo o ciclo de vida do registro que deve suportar todas as diferentes jurisdições. E a gente já falou que jurisdições não é necessariamente um país. Então, a definição dela depende do seu negócio, pessoal. Seja uma cidade, estado, leis, regulamentos que se aplicam ao seu negócio. E faz impacto nele também. É preciso ter um processo pronto para gerenciar o ciclo de vida das metadados, tendo certeza de ter todos os atributos associados à privacidade e segurança de dados. A equipe jurídica deve se sentir contente e feliz quando valida os requisitos de discovery no âmbito de controle da informação, não necessariamente do processo como um todo. Por último, a gente tem que garantir que suas políticas cubram todas as informações governadas, sejam elas estruturadas, menos estruturadas, não estruturadas ou até mesmo arquivos físicos reais. Depois que você definiu essas políticas, então, é importante que você reveja essas políticas com as diferentes partes interessadas, que são os stakeholders, e consiga a aprovação deles. Você deve garantir que essas políticas transitem através de um processo definido, certificando que os stakeholders façam o gerenciamento desse registro, de acordo com o tipo de conformidade. A equipe de TI, o pessoal de registro, a equipe de conformidade, são alguns exemplos de stakeholders. Eles que devem validar a sua política e aprová-la. O importante aqui, pessoal, é que você ter uma trilha de auditoria detalhada do que foi aprovado, quando foi aprovado, quem aprovou e o que foi aprovado também. E até mais importante é por que essa política foi aprovada. Realmente, tudo isso permite que você consiga o quê? Um item chamado disposição defensável. Então, assim, daqui a uns 10 anos, se você tiver que ir aos tribunais para depor sobre o motivo por que você deletou algum tipo de informação, ou porque você não deletou aquele registro, você pode voltar para trás um pouco, né? E mostrar a origem e falar, olha, essa política foi aprovada em 13 de fevereiro de 2013, por exemplo. E em março de 2015, nós executamos e repostamos essa política e tivemos toda essa trilha de auditoria completa. Então, aqui tem toda a informação quando a política foi criada, até quando aqueles registros foram realmente descartados. E aí que está a jogada. É essa maneira que você pode habilitar defensivamente essa posição para a sua empresa, e seguindo o processo que foi definido. E esse processo pode ser simples, então depende muito da empresa, com 3 ou 4 pessoas que revêem esse processo, ou pode ser uma coisa mais específica e mais complexo, em que você tem que diversas pessoas de jurisdições diferentes em seu negócio que vão rever essas políticas para fazer a validação delas. E aqui a gente vai falar um pouquinho também dos stakeholders, as pessoas. Então, quem que deve fazer a integração para essas políticas? Quem que deve estar envolvido? No webinar do dia 20 de junho, que a gente fez aqui, nós falamos de como criar um comitê de governança da informação. Então, lá eu expliquei como gerar um comitê e quais as pessoas seriam interessantes de colocar nesse comitê. Então, quem que é interessante a gente colocar aqui? Só um review. O pessoal de TI é interessante. Por quê? Porque eles compreendem as ligações da infraestrutura que você tem, eles têm visão corporativa e uma visão global da empresa, e eles estão muito familiarizados com as tendências de tecnologias e termos também. Então, é interessante você colocar TI, porque eles têm acesso a diferentes sistemas da sua empresa. É legal também vocês colocarem no comitê de governança da informação o pessoal de registros, porque esse pessoal, mesmo que eles faziam antigamente o acesso somente ao programa de retenção, mas eles já sabem que isso está mudando. E eles também conhecem todo tipo de processo em todo o seu registro corporativo. Eles que lidam quando o registro é criado até o seu descarte. É legal também vocês colocarem o pessoal do jurídico, e nesse caso, eu acho que é legal por 2 razões. Primeiro, porque eles compreendem todas as diferentes leis e regulamentações e podem traduzir o que significa para o negócio de vocês. E em segundo, são eles que quando a água surge, aquele problemão que a gente já conhece, são eles que dão as caras à tapa e agem em nome da empresa da gente. E, incluam também, pessoal, o departamento de risco, se vocês tiverem, e o pessoal de auditoria,
porque eles acabam sendo responsáveis pela conformidade dos dados e medem os riscos também. E a gente tem ainda o pessoal de segurança e privacidade. Uma das coisas que muitas empresas esquecem é de colocar linha de negócio também. Então, coloca o pessoal de privacidade, coloca a linha de negócio, porque o pessoal que entende do seu negócio, ele sabe o que é realmente crítico, porque são eles que são responsáveis pelo crescimento da empresa. Então, eles que compreendem como as informações estão sendo utilizadas, suportadas de acordo com as operações dos seus programas, e são eles que, no final, acabam sendo responsáveis pelo rendimento da companhia. Então, queremos certificar de que eles serão e bem já no começo do processo, né, de programa de governança no comitê, porque assim você conseguirá comprometimento deles quando for o momento de começar a reforçar as suas políticas. Bom, você já trabalhou duro, definiu as políticas, já validou, e aí? E agora? Simplesmente vai pôr tudo isso numa pendrive, ou colocar numa planilha do Excel e vai pôr na sua gaveta? Não, nada disso. Essa fala que eu coloquei nesse PPT do policial durão do filme Perseguidor Implacável com o Clint Eastwood, tem um recado. Então, você se acha com sorte? Você está com sorte? Você se sente com sorte porque definiu as suas políticas e as validou? Mas elas já foram reforçadas e aplicadas em todos os seus negócios, em todos os seus sistemas de TI? Então, no final, amigo, tudo só vai funcionar quando essas políticas estiverem sendo usadas nos negócios e reforçadas nos seus sistemas. Até lá, você não tem sorte ainda. A pergunta que não quer calar é o seguinte agora. Como que é a visão das políticas que foram criadas e como elas serão aplicadas? Então, aqui nesse diagrama, a gente meio que mostra como seria tudo isso. Então, você tem um comitê de governança com todos aqueles stakeholders que nós já mencionamos, né? Eles enxergam as exigências do negócio, conhecem as leis, regulamentos, sabem as melhores práticas, e então eles começam a questionar quais são realmente as informações necessárias a serem controladas. O que é o mais importante? O que tira o sono da gente? E de quanto tempo elas precisam ser retidas? Qual o nível de capacidade de controle deve ser aplicado e assim vai. E a partir daí, as políticas começam a ser empregadas de diferentes jurisdições, dos diferentes sistemas. E seria ótimo se tudo viesse de um único fornecedor e que fosse executado em uma única plataforma, não é mesmo, pessoal? Puxa, que sonho. Mas não é o caso, às vezes, porque as empresas têm múltiplos sistemas de múltiplos fornecedores diferentes e em múltiplas jurisdições. Essa palavra múltipla até assusta a gente. E é assim que as coisas realmente, realisticamente acontecem. Então, é isso que acontece no mundo real. E quando as políticas definidas são reforçadas e aplicadas em seu sistema, como que o gestor executivo consegue ficar tranquilo com tudo isso? Como é que ele vai poder garantir que as políticas que deram tanto trabalho para definir estão ok agora? Como fazer para monitorar essas políticas, ter acesso, ter a certeza, né, que elas estão sendo aplicadas em todos os sistemas de TI? Então, é preciso ter um programa, uma plataforma de governança da informação que consiga fazer tudo isso para vocês, que consiga definir suas políticas de uma posição central, e então centralizar o conteúdo e as reforçá-las nas informações. E uma visão de alto nível, ok? Você terá rápida visualização dos seus programas de governança da informação e da conformidade na política. É isso que você vai precisar. Será possível também saber onde está o seu maior risco e determinar quais os custos operacionais que são associados ao seu programa. Então, um tipo de plataforma assim que a gente vai precisar para poder validar se as políticas que a gente criou, validou, e estão sendo realmente aplicadas e estão ok. Por que, pessoal, o programa de governança da informação é tão difícil, hein? Por que será? Por que as organizações estão brigando tanto por governança da informação? Então, nesse slide aqui, a gente mostra um pouco disso. O motivo são por quê? Porque as políticas que a gente acaba criando, batem de frente com o negócio. O sistema de TI com a infraestrutura bem complexa, e aí vem um monte de registro armazenado em vários tipos de repositórios diferentes. Eu tenho da IBM, eu tenho no SharePoint, eu tenho repositórios da RSD, ou seja, qualquer tipo de repositório que esteja espalhado por vários lugares. Esses sistemas podem ser de múltiplas plataformas diferentes, de jurisdições diferentes, de aplicações diferentes, até mesmo de negócios ou processos de negócios que precisam dessas informações de uma forma de leitura diferente. Você tem os seus usuários, não é? A gente sempre tem usuários, são nossos empregados, nossos colaboradores, que são muitas vezes até teimosos ou não querem seguir as regras e, consequentemente, faz com que você nunca consiga cumprir as suas políticas. Então, esse slide é só para mais ou menos mostrar o desafio que é a gente conseguir colocar um programa de governança, mas, por favor, não vão desanimá-las ainda não, tá?
Não desanime ainda não. A gente sabe que é difícil pegar essas políticas e aplicar através das empresas, mas não desanime. Sempre tem um jeito. Aqui temos algumas das melhores práticas que algumas organizações estão seguindo e fazendo progresso referente ao caminho da governança da informação. Então, a gente sabe que tem que enfatizar desde o começo os stakeholders no processo, quanto antes. E esses stakeholders podem ser o pessoal do jurídico, o unidade de negócio, o pessoal da TI, e essas políticas que são definidas devem ser dependentes do sistema de conteúdo. O que quer dizer com isso? É assim, gente, não cria as políticas apenas para o sistema de documentação, por exemplo, da empresa ou para arquivos físicos. Cria as políticas para que elas possam impactar em todos os seus negócios e é você que faz o seu negócio. Então, você vai ter que definir o que realmente tem que ser governado. Mas ainda, se você ainda não tem certeza, né, do que tem que ser governado, siga algumas orientações baseadas nas melhores práticas para compreender o seu negócio. Assim, você vai conseguir prover um programa de governança eficaz. Então, é realmente preciso reconhecer quais tipos de registros que a gente tem no negócio. As políticas devem ser aplicadas em todos os sistemas diferentes. Isso tem que aplicar mesmo que seja vários formatos de conteúdo, não importa qual tipo de formato, e nem aonde estão armazenados. A política tem que chegar até lá. E ter certeza que essas políticas, quando forem aprovadas, podem ser reforçadas nos diferentes sistemas de TI. Isso realmente vai conseguir se você tiver uma política em forma digital. E aí o que vai acontecer? Ela em forma digital, a TI vai conseguir pegar essas políticas e implementá-las e reforçá-las sem nenhum tipo de problema. Então, por exemplo, se você tem um SharePoint, tente pegar as políticas e reforçá-las diretamente no repositório do SharePoint. Se for da IBM, da mesma forma, e aí vai. Uma maneira de aplicar essa política é criar dois formatos no começo. A gente tem o digital, que é baseado nos padrões e ser interpretado pelo sistema de base, você vai lá. Pode gerar também um PDF, você pode imprimir, colocar no portal e pode ter acesso disponível para os seus usuários e funcionários. Quando a empresa já tem uma classificação mestre dentro dela, ela não vai querer fazer essa alteração. Então, imagina, tem empresas que têm mais de 600 diferentes categorias dentro da empresa e não vai querer reduzir isso. A não ser que ela queira uma mudança da taxonomia. Então, ela pode pensar assim, seria essa taxonomia que eu quero usar nos próximos, 60 anos? Caso não seja, a gente tem que ser aptos para fazer classe desses registros. E não subestimar a regra dos 5 segundos. Não sei se vocês conhecem a regra dos 5 segundos, que é uma regra recomendada pelo ARMA. O ARMA é a entidade que eu sempre falo aqui nos webinários. Quem tiver dúvidas e queira conhecer é o www.arma.org. Na regra deles, eles falam o seguinte: se o usuário demora mais de 5 segundos para classificar no registro, então você esqueça. Porque ele não vai querer mais ficar perdendo tempo classificando o registro ou fazer uma adequação dele na sua política. Então, se não puder fazer em 5 segundos, deixa para lá. Algumas pessoas pensam que isso é um pouco radical, mas, gente, no mundo de hoje, de Google, de eBay, de Amazon, de Facebook e de todos os dispositivos móveis, ninguém quer ficar perdendo tempo reforçando política, porque a gente sabe disso. Então, para concluir aqui, o importante é lembrar que este é um processo que não se faz apenas uma vez, tá? As políticas necessitam ser atualizadas com frequência, e essas atualizações realmente dependem de você e da sua empresa. Há diversas razões do porquê se precisa atualizar a política, pessoal. Não é porque a Danila está inventando nada. Pode ser uma nova regulamentação ou uma lei nova que surgiu. Pode ser uma nova exigência do negócio. Ou então você acabou de adquirir uma empresa, uma nova aquisição e tem que incorporar novas exigências. Pode ser que sua empresa seja expandida para uma nova região por causa disso. Você tem que adicionar novas políticas ou conhecer políticas novas. Pode ser o desenvolvimento, de um novo produto, uma nova farmacêutica. E aí, tem muitos registros de informações associadas para introduzir dentro desse mercado de produto, né? Aí você pode precisar de políticas novas que ofereçam suporte a novos desenvolvimentos da sua indústria mesmo. E pode também acontecer um litígio na sua empresa que force o seu jurídico a dizer o seguinte: opa, peraí, precisamos atualizar essa política agora por causa disso. E por último, mas não menos importante, a gente falou também da disposição defensável, que são sempre um problema que a gente tem que passar. Alguém pode dizer hoje: qual dispositivo de armazenamento está aquela informação? Ou, por que o armazenamento dos e-mails está sendo por tanto tempo? Aí, se você não sabe essa resposta, então,
O que vai acontecer? Temos que atualizar as políticas para poder responder essas perguntas. A verdade é que as empresas que são capazes de atualizar essas políticas, pessoal, e aplicá-las mais rapidamente, terão certamente mais vantagem competitiva hoje em dia no mercado do que as demais, não é? Então, quanto mais rápido você aplica a política por meio de uma ferramenta que consegue reforçar as políticas em seu negócio, na sua empresa, ela vai ser bem mais sucedida em termos de negócio e certamente vai minimizar os riscos. Então, veja como isso é realmente importante. Então, bom, essas são algumas lições aprendidas no webinar de hoje. A gente vai fazendo apenas rapidamente o resuminho delas. Então, política de governança da informação é um tema emergente hoje em dia e todas as empresas hoje em dia estão tentando ter uma ideia, fazer definições ou até mesmo, quem sabe, startar esse programa. As políticas devem permitir que as empresas cubram todas as regulamentações associadas ao negócio e ao modo de como a informação será governada. A política também inclui mais do que apenas retenção de exposição. Lembra, a gente viu como a partir do ciclo de vida dos registros, isso inclui muito mais itens. Tem retenção com litígio, disposição defensável, né, quando a gente quer se livrar de qualquer informações confidenciais também, mover as informações de dispositivo de armazenamento para outro, e aí vai. E o processo de criar políticas não é algo que irá acontecer apenas uma vez, gente. Será um processo que nunca acaba. É verdade, é uma necessidade que a sua empresa vai ter que passar e lidar com ela. E ser capaz também de reforçar e aplicar essas políticas certamente lhe dará uma maior vantagem sobre os seus competidores, e isso pode ser com certeza. Então, vou falar brevemente aqui um pouquinho da RSD. Então, quem é a RSD? A RSD é uma empresa de softwares com sede em Genebra, na Suíça. Ela tem escritórios em todo o mundo, Nova York, Boston, Londres, Paris, Madrid, etc. Onde não tem um escritório direto, ela tem distribuidores, como a Poly IT aqui no Brasil, né? A RSD é conhecida como líder de mercado no arquivamento e gerenciamento de grandes volumes de informação e de output também. E ela é reconhecida agora atualmente inovadora na gestão de registros no âmbito de governança da informação. Por quê? Porque a RSD é uma das empresas que vem começando a falar atualmente mais desse termo, junto aqui com a Poly IT. Nessa informação que nós estamos passando atualmente, uma transição da gestão de registros para a gestão de governança da informação. E aí, eu vou querer falar um pouquinho aqui sobre a Poly IT. Então, a Poly, né, ela está presente no mercado brasileiro há 23 anos como consultoria e 18 anos de empresa. Utilizando documentos como principal veículo de marketing, a Poly é provedora de soluções para comunicação ao cliente, marketing one-to-one, gestão da informação corporativa também. A gente atua diretamente na definição e elaboração de projetos transacionais, das aplicações de negócio, então tem distribuição, armazenamento, apresentação web e governança da informação. Para a realização desses negócios, a Poly representa tecnologias internacionais consagradas mundialmente, como a RSD. Tá? Como nossos tipos de clientes, a Poly tem bancos privados, setor de comunicação, indústria, assim por diante. E a gente tem, as maiores empresas do Brasil têm contatos com a gente com mais de 15 anos. Legal, né? Então, gente, esse foi o webinar de hoje. Então, desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos aqui com a ferramenta do Webex, mas acho que todo mundo conseguiu participar. Agradeço a vocês por terem feito a parte da tarde para vocês poderem assistir esse webinar. Eu sei que todo mundo tem agenda lotada de coisas para fazer, né? Então, eu agradeço a todos. Quem tiver oportunidade, por favor, visita o site da Poly, www.polyitsolutions.com.br. No nosso site tem novos tipos de informações, catálogos, informações sobre governança da informação. E você acaba conhecendo um pouquinho da empresa também. Este webinar está sendo gravado. A gravação depois do link eu vou disponibilizar para as pessoas que participaram. Você pode passar para o seu amigo e assim por diante. E eu aguardo vocês no próximo webinar, que vai ser agora em outubro. Então, obrigada, pessoal, mais uma vez. Tenha uma ótima tarde. Até mais.